Que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre todos que me assistem. Eu sou Ronaldo Pontes, aqui da Igreja Assembleia de Deus, em Olambra. Quero falar com vocês nessa oportunidade sobre a urgência do crescimento espiritual. Esse tema que eu coloquei no vídeo, ele está baseado na nossa primeira aula de escola dominical desse segundo trimestre de 2021. Nós estamos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Portanto, essa é a nossa nova revista. Está muito interessante esse estudo, porque fala de uma carta que eu gosto muito, que é a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um tema muito interessante. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, nossa igreja aqui em Olambra, os nossos jovens da Central, das congregações. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O pessoal estava pedindo, aliás, perguntando sobre a nossa escola dominical, se iríamos ter presencial ou não. Inclusive o Alex perguntou, o Wagner, acho que outros também perguntaram. Eu fico muito feliz quando vocês demonstram esse interesse, porque isso é um sinal também de crescimento espiritual, né? Então, muito obrigado a todos os nossos jovens da nossa igreja, que são uma bênção. Mesmo não podendo fazer presencialmente, nós vamos aqui fazer um resumo, né, apresentando para vocês as principais partes desse tema, desse assunto. Bom, a autoria da carta à igreja de Corinto é Paulo, quase que consenso de todos. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é o autor dessa carta. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, por quê? Porque ele foi chamado para evangelizar aqueles que não eram judeus. O foco do chamado do apóstolo era para aquele pessoal que não era judeu, estrangeiros. Então ele desenvolve seu ministério com esse pessoal. Como ele era muito religioso, o apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu muito os cristãos, né? Querendo ser muito zeloso, ele acabou perseguindo por não concordar com ideias contrárias ao judaísmo, porque ele era da crença judaica, e como pertencendo a essa religião, ele tinha os seus dogmas, ele tinha as suas convicções e a sua rigorosidade em cima daqueles que não concordavam, não partilhavam a mesma religião. Então tudo muda na vida desse homem quando no caminho para Damasco ele tem um encontro com Cristo, né? Cristo se apresenta a ele pessoalmente, e ele é ali barrado por Cristo, né? Fica cego por um tempo. E aí então começa o processo de conversão, de transformação na vida desse homem, que então se transformaria no maior apóstolo em número de cartas, de livros que escreveu para a igreja. Bom, ele chega então à cidade de Corinto entre 50 e 51 depois de Cristo, vindo de Atenas, e ele se hospeda na casa de um casal de missionários chamado Priscila e Áquila. Esse casal também tinha sido expulso de Jerusalém, porque o governo romano estava desencadeando uma ferrenha perseguição contra os novos cristãos. Então ele começa a morar com esse casal que fabricavam tendas, e então o apóstolo Paulo também faz esse trabalho de fabricação de tendas, um trabalho artesanal, para poder se sustentar, e começa ali o seu trabalho de evangelização. Começa evangelizando em casas, começando cultos em algumas casas, e vai chegando mais pessoas, vai se reunindo mais pessoas, e de repente se estabelece a igreja de Corinto. Ele teve muitos problemas nessa cidade, foi duramente perseguido pelo judaísmo, os religiosos da época não concordavam com isso, não é? Com essa nova religião, vamos dizer assim, essa nova fé. E ele é muito perseguido, ele sai dessa cidade, vai continuar a sua carreira de evangelização, mas só que fica para trás bastante marcas, bastante lembranças dolorosas desse período que ele passa em Corinto. E
O propósito da carta agora, dele escrever uma carta para essa igreja, são vários. Por exemplo, nessa carta ele vai escrever sobre orientação a respeito de contendas na igreja, havia brigas, divisões, tratar de problemas como divisões mesmo dentro da própria igreja, tratar de problemas de fornicação, problemas relacionados ao sexo antes do casamento, esclarecer questões também sobre o próprio casamento, esclarecer dúvidas relacionadas a alimentos sacrificados a ídolos, nós já vamos ver isso aí mais para frente, explicar sobre o modo de fazer a ceia do Senhor, também é um propósito da carta, ensinar sobre a ordem nos cultos, essa parte é muito interessante, muito importante, né? E esclarecer também dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, né? Vale lembrar que Cristo tinha sido assunto ao céu há pouco tempo, então era ainda um assunto fresco na cabeça das pessoas, né? Então, um dos propósitos de Paulo é exatamente explicar sobre esse assunto. Quem foram os destinatários da carta? A cidade de Corinto, a igreja que estava, né, localizada, estabelecida na cidade de Corinto. Corinto era uma metrópole com mais de 400 mil habitantes. Era uma cidade da Grécia muito importante, se tornou uma província, uma colônia de Roma, mas era uma metrópole pujante, com muito luxo, muito desenvolvimento, com muita riqueza, com muita badalação, né? Então era uma cidade muito movimentada, como se fosse hoje uma cidade moderna que nós temos várias, dentre várias que nós temos no mundo, cidades americanas como Los Angeles, Nova York, são cidades pujantes, cidades badaladas, conhecidas, famosas. Assim era Corinto no mundo antigo, né? Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Então você vê que era uma cidade dominada pela arrogância, pela falta de fé genuína, né? Pela corrupção, pela idolatria, né? Uma cidade com muitos problemas que, se você analisar, se assemelham em muito com os nossos hoje em dia, muito mesmo, com muitas similaridades da nossa atualidade. A religião da cidade era marcada pela idolatria. Por exemplo, a deusa Afrodite tinha um templo dedicado a ela, e lá existiam as sacerdotisas. Essas mulheres atendiam os fiéis, né, os que iam para fazer culto lá, né, e o sexo era uma forma de culto àquela deusa, né, considerada a deusa da fertilidade e tudo mais. Então era uma idolatria muito rigorosa, né, muito escancarada. Seus cultos eram regrados a festas, né, churrascos, carnes, tudo isso consumido, né, em louvor, em culto à deusa Afrodite, na cabeça dos crentes que agora compunham a nova igreja, a igreja de Cristo em Corinto. Portanto, né, apesar de se tornar uma igreja espiritual, a igreja de Corinto, a Bíblia diz que elas tinham muitos dons espirituais, né? Era uma igreja cheia de divisões e imatura, uma igreja imatura. Por exemplo, se você pegar no verso 4, né, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu não deixei o texto aberto, mas tem a revista aqui. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Foram enriquecidos com toda a palavra, com todo o conhecimento. Paulo está dizendo, eles tinham conhecimento na palavra, eles tinham assim uma estrutura muito boa, mas se você analisar, era uma igreja imatura. O apóstolo Paulo, ele fala, né, deixa eu ver se eu acho aqui, que escreve para eles, mas não pôde falar a eles como a pessoas maduras, né?
como pessoas maduras. No capítulo 3, Paulo diz assim, ó, em verso 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que coisa interessante, né? Paulo está dizendo que não teve como falar com eles como pessoas espirituais, né? Mas como carnais, né? Paulo trata essa igreja como uma igreja carnal. Mas como isso? Tendo todos os... possuindo os dons espirituais, né? Mergulhados no mistério e não ser espiritual, né? O que Paulo está querendo dizer é que, olhando o histórico da igreja, ele via uma igreja carnal. Mas quando você estava presente no culto de Corinto, você jamais falaria que era uma igreja carnal. Você diria, essa igreja é uma igreja extremamente espiritual. Mas quando se entra nos bastidores dessa igreja, então o que se via era uma igreja carnal devido às contendas, devido às divisões, devido às brigas, às dúvidas e tudo mais. Então é muito interessante fazer essa análise dessa igreja, porque nós podemos olhar para essa igreja e nos espelhar nessa igreja, né? E ver aquilo que nós precisamos ser e aquilo que nós não podemos ser. Ela nos ensina ambas as coisas. Tão importante como crescer em número, aqui vai uma aplicação para nós. Tão importante quanto crescer em número, em poder, em estrutura, é crescer no conhecimento e no amor. Guarde isso, jovem que me assiste, irmão, irmã, amigo que me acompanha. Crescer para Deus é crescer no amor, é crescer no conhecimento. Isso é crescimento para Deus. Então, às vezes, aquilo que a gente vê no exterior das pessoas, a gente olha e vê, puxa, essa pessoa é importante, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é poderosa, essa pessoa é grande, enfim, é modelo. Mas nem sempre isso é o mesmo para Deus. Às vezes Deus olha para nós e vê que não há crescimento em nós como as pessoas estão achando, né? Porque crescer para Deus é sempre crescer no amor, é sempre olhar o próximo e, ao invés de olhar com um olho crítico, um olho de divisão, um olho de contenda, um olhar de incompatibilidade, de discórdia, não, olhar, crescer no amor é olhar para o próximo e tentar encontrar alguma forma de ajudá-lo, né, de amá-lo, de socorrê-lo, de fazê-lo feliz. Então isso é muito importante porque pega para nós nesses dias, né? Nós estamos vendo dias de pandemia, dias de crise, e o que se vê nos últimos dias? Pessoas, né, preocupadas consigo mesmo, ou seja, homens preocupados consigo mesmo, procurando o seu bem-estar, o seu prazer, né, o seu conforto, se livrar do caos, né? Mas nós precisamos crescer nessa questão. É momento de ajudar, é momento de olhar o próximo e procurar alguma forma de ajudá-lo. E não falta, né, formas de ajudar nos dias que nós estamos passando, né? Nós podemos ajudar com uma oração, com uma companhia, com uma cesta básica, com uma contribuição, com enfim, um acolhimento. Tem diversas formas de nós ajudarmos. Isso é urgente nos nossos dias. Por último, as principais características dessa primeira carta de Paulo. As cartas de Paulo à igreja de Corinto foram várias, né? Na verdade, Paulo escreveu mais de uma carta para Corinto, mas se perderam, né? Nós temos duas, mas estudiosos dizem que foram ao menos 4 correspondências. Os vários conflitos e questões doutrinárias da igreja renderam essas 4 cartas, né?
que Paulo escreveu para lá. Então, na verdade, Paulo escreve essas cartas mais para resolver problemas, para resolver conflitos, né, que existiam nessa igreja. A imaturidade espiritual, falar um pouquinho sobre essa questão da imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava Paulo era essa tal da imaturidade espiritual. Né? Essa divisão interna na igreja refletia a imaturidade deles. Por exemplo, no 3:1 que eu já li, Paulo diz, né? Não pude vos falar como a espirituais. Eles já deveriam ser crentes maduros, mas Paulo ainda tinha que tratar com eles como crentes ainda iniciantes. Então esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. A palavra maturidade significa o quê? Significa estado ou condição de adulto. A pessoa matura é a pessoa adulta. O I na frente da palavra maturidade, que antecede, né, a palavra maturidade, aponta para a falta ou a negação da maturidade. Então, o imaturo é aquele que não é maturo, é aquele que não é adulto, que não chegou à sua fase adulta, né, ao seu apogeu, né, de experiência, de vida, de compreensão, de sabedoria. Não, é a pessoa que está ainda subindo os degraus da vida, é a pessoa imatura. A pessoa matura não subiu tudo ainda, mas já está numa posição privilegiada, né, que pode olhar a vida com um olhar mais coerente. Então é uma necessidade urgente o crescimento espiritual, porque quando nós crescemos espiritualmente, nós nos tornamos maduros na fé, vamos dizer assim, adultos na fé. Isso é muito importante. Portanto, se eu fosse falar uma palavra-chave nesse estudo, seria a maturidade, uma coisa importantíssima. Hoje nós vivemos um tempo onde é comum nós vermos anciãos se comportando como adolescentes, como jovens. Né? E às vezes acontece de termos jovens com mais maturidade do que velhos. Então, por que acontece isso? Porque lá atrás, esse ancião não fez o dever de casa, não procurou esse crescimento, né, espiritual. E agora eu quero falar aqui uma palavra aos jovens. Você jovem, que às vezes pode pensar assim, isso é uma coisa que não me interessa, isso para mim não faz muito sentido. Eu vou te falar uma coisa, faz todo sentido, mas você só vai sentir essa importância quando você tiver os seus 40, 50, 60 anos de idade. Quando você tem abaixo dos 20, dificilmente você vê a importância dessa maturidade, desse crescimento espiritual. Ronaldo, como é que eu cresço espiritualmente? Na oração e na palavra. Na comunhão com Deus e conhecendo esse Deus. Quando você conhece um pouco mais esse Deus, você vai ficando mais adulto para Deus. Isso é muito importante. Por exemplo, eu vejo hoje casais que, às vezes, por exemplo, o esposo olha para a esposa, né, para sua mulher, e vê o quanto ela está, vamos dizer assim, infantil no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. E às vezes a mulher olha para o marido e vê essa imaturidade, e isso causa uma insegurança. Isso causa uma insegurança por parte daquele que percebe no seu companheiro ou na sua companheira essa imaturidade. Não é? E aí, muitas das vezes, já é um pouco tarde para adquirir essa confiança novamente. Né? A vida já impôs a canseira e tudo mais. Então, o que eu diria para você que é jovem? Né? É muito importante. Quantos anos você tem? Você tem 12 anos? 13 anos, 14, 18, 25, 30, todas essas idades, é hora de crescer espiritualmente. É hora de você conhecer mais a Deus. Porque o que você faz hoje vai te beneficiar amanhã. Amanhã você vai encontrar uma pessoa, você vai se casar, e essa pessoa vai querer ver em você estrutura, maturidade, conhecimento, e você não terá tempo para adquirir isso quando for casar. Não terá tempo. Então é tempo de começar
agora a investir todo que você pode nesse crescimento, tá certo? Vamos terminar. A maturidade deve ser o resultado de uma boa educação e disciplina. A falta da maturidade ela é mais sentida na velhice, quando os prejuízos vai começar a aparecer. Então é o que eu acabei de dizer. E para encerrar, nós estamos vivendo dias de muita crise, com essa crise da saúde, do vírus e tudo mais. Eu estou vendo muitas pessoas desesperadas, com medo, preocupadas. Isso também é um sinal de imaturidade espiritual, porque Paulo, um dia, ele escreve um texto que dá para ver a maturidade espiritual de Paulo de uma forma linda. Ele diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver é para Cristo, fazer a vontade de Cristo. E se eu morrer, é ganho, estou no lucro. Isso aqui é o resultado de alguém que cresceu espiritualmente. Então o crente que é maduro espiritual não tem medo da morte. Ele sabe que enquanto ele vive é um privilégio e ele faz tudo para viver para Deus. Se morrer, ele está ganho. Ele é lucro, é ganho para ele, né? Então não há motivo para ficarmos desesperados. Que Deus abençoe você, a sua família. Volte a nos acompanhar semana que vem. Provavelmente faremos ao vivo a nossa escola dominical, vai ser bênção. Compartilhe esse vídeo, mande para mais alguém. Quer evangelizar? Mande esse vídeo para mais alguém, vai ser bênção. Você estará ajudando na divulgação da palavra de Deus. Deixa seu comentário para nós, é muito importante. E o meu abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.